A cruz não te retira o sofrimento. A cruz equipa-te e dá-te o poder de Cristo para ires de vitória em vitória e de glória em glória. Amém? Mas do sofrimento não te poupa. Amém? Por isso essa do par de sofrer é um mau logo. Amém? Não estou a falar da igreja, estou a dizer do logo. Par de sofrer determinadamente é antivírus. Porque diz a palavra de Deus: sofre comigo como bom soldado de Jesus Cristo. Estamos de acordo? Amém? Amém. Porque o sofrimento traz fruto. O sofrimento traz fruto. Em 1 Coríntios, no capítulo 1, não faz falta cá a Bíblia, são sempre algumas referências que dou, alguns exemplos que apontam à última hora, e que diz: a Igreja de Deus, escrevia Paulo, a Igreja de Deus estava em Coríntios, dizendo-lhe aos santificados em Cristo Jesus, diz comigo, aos santificados em Cristo Jesus. Consideras-te santificado? Levanta o teu braço esquerdo. Vamos ler a segunda parte do versículo. Chamados para serem santos, com todos os que invocam o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Algo. Santificados em Cristo. Chamados para serem santos. Estreita é a porta, e estreito é o caminho que leva à vida eterna. Amém? Não é largo. Não é com 4 vias. Tem uma via e é estreita. Sofre como um bom soldado de Jesus Cristo. A santificação que vem através do poder de Deus, que vem através do poder da cruz. Por isso, a cruz não retira o sofrimento, mas faz com que o sofrimento produza um fruto agradável. Amém? O sofrimento daqueles que sofrem com Cristo produz um fruto agradável, produz um fruto de santificação. Uma vez que já estamos santificados em Cristo, ainda temos que caminhar para sermos santos, diz a palavra de Deus. A primeira carta de Paulo aos Coríntios, é engraçado que Paulo, no verso 11, diz, antes podemos ler o verso 10, para enfocarmos dentro da palavra, diz: não erreis nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomistas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. É que alguns têm sido, mas habéis sido, diz comigo, é o que algum de nós, esta foi, não estou a juntar uma palavra a mim mesmo, estamos a identificar-nos com a palavra de Deus, tem sido, mas habéis sido lavados, vírgula, mas habéis sido santificados, vírgula, mas habéis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito, diz comigo, e pelo Espírito do nosso Deus, amém? Porque predicamos muitas vezes sobre o nome de Jesus Cristo, mas predicamos pouco pelo poder de Deus, que é o Espírito Santo, o Consolador, aquele que nos foi enviado e deixado para dar-nos o poder de andar de verdade em verdade na revelação da palavra, amém? E muitos dobram a sua cerviz ao jugo da escravidão porque não recebem a revelação da palavra. A única coisa é que leem a palavra como letra, mas a palavra de Deus diz que a letra é morta. No entanto, o Espírito, o que é que faz? Vivifica. E Hebreus 10:10 diz assim: é nessa vontade dele, é na vontade dele, é na vontade de Cristo, é na vontade de Deus Pai, que temos sido santificados pela oferta do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez e para sempre. Amém? Foi feita uma vez e foi feita para sempre. Mas temos que caminhar em santidade. Conta uma frase de John Newton. Não sei se sabes quem é John Newton. John Newton era um inglês que conduzia um barco de escravos. E foi aquele que depois
depois de conhecer a Jesus Cristo, retirou-se numa abadia em Londres e escreveu o famoso hino Sublime Graça, Amazing Grace. No entanto, há por aí um filme que o relata bem. E ele dizia duas coisas, e assim dizia, e boto. Ao fim da sua vida disse: lembro-me sempre de duas coisas. A primeira, que sou um grande pecador. A segunda, que Cristo é um grande Salvador. Amém? Se queres andar de vitória em vitória, lembra-te sempre disto. Que somos grandes pecadores, apesar de ser sido justificados e santificados em Cristo. Mas que Jesus Cristo é um grande Salvador. Deus, qualquer que invoque o seu nome, crendo no seu coração, confessando diante dos homens, obtenha a salvação e seja resgatado do fogo eterno para a vida eterna. Então, voltamos a dizer que o bar de sofrer, isso é utopia. Utopia como marxismo e como todo grau de política e filosofia. Não passam de utopias, de boas intenções, talvez, em alguns casos, mas como diz o dito popular, de boas intenções estão muito fartas. E o inferno está cheio, como diz a irmã, muito bem. Jesus Cristo, aqui, ministrando aos seus discípulos, referenciava-se nada mais nem nada menos à sua morte. Porque ele era o trigo que havia de cair para produzir muito fruto. A cruz e o poder da cruz, que é o poder da unção que rompe o jugo. Mas calma, irmão, vais-me fazer esta pergunta, pastor, mas você está a falar que a cruz, o poder do jugo, mas claro, estamos a falar no Novo Testamento, mas no Antigo Testamento, vamos ver. Hebreus 2:1 diz, portanto, nós também, pois estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço. Diz comigo, deixemos. Mas diz com fé, deixemos. Todo o embaraço. Deixa já de pensar o que é que os outros estão a pensar de ti, o que é que os outros estão a dizer de ti. Deixa já de falar sobre o que é que os outros dizem, ou sobre o que é que os outros falam, ou sobre o que é que os outros veem, ou sobre o que é que os outros dizem. E passa a viver a tua vida em Cristo Jesus. Porque o maior jugo que existe dentro da igreja, e parafraseio este para todo aquele que me possa ouvir através da rádio, através da internet, o maior jugo que existe no meio do povo de Deus é o tempo que o povo de Deus passa a falar sobre as suas próprias convicções pessoais e perdendo o tempo de falar realmente sobre o poder da palavra e sobre a obra que Cristo faz na sua vida. Amém? Mas passa o tempo a maldizer, o tempo a comparar, em vez de realmente viverem a obra de Cristo Redentor, o poder da cruz, transformador, amém? Nos leva a falar como? Em salmos, em cânticos, em hinos, amém? E tomar a autoridade em nome de Jesus Cristo. E o pecado que te tão perto nos rodeia. E o pecado que tão perto nos rodeia. Em certos casos, não é que o pecado nos rodeie. Em certos casos, é que o pecado já está dentro de nós. Amém? Dentro da igreja, muitas vezes pensamos que a igreja que somos nós, estamos dentro de uma cúpula e como já fomos justificados, fomos justificados, a obra de Deus é uma obra redentora, a palavra da cruz, o poder de Deus, a salvação de Deus. Não, estás equivocado. O pecado entra, porque tu dobras a tua cerviz e começas a unir-te desigualmente em pensamentos que não provêm de Cristo, em filosofias que não provêm de Cristo, em doutrinas que não são sãs, e aí começas a perverter a tua alma, e aí começas a entrar e a permitir que dentro de ti entre o pecado, amém? Porque 5 pórticos tinha o poço de Betesda, 5 pórticos, e 5 portas tem o nosso coração. Por aí pode entrar multitude de coisas. Multitude de coisas, significado tão grande que o poço de Betesda tinha 5 pórticos e 5 entradas tem o nosso coração. Assim, cuidado, também não vou entrar por essa predicação porque é outro e fujo do tema. O pecado tão perto nos rodeia e que esteja de perto, que nos possa rodear, mas que não nos possa afetar, que não possa entrar. Ponhamos os olhos em Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe está proposto, diz, o qual, pelo gozo, desperta tu que dormes, te alineará Cristo, o qual,